Bom, no exemplo passado, vimos as boas práticas de se fazerem com testes, né? De se testar o código. Nesse exemplo agora, nesse exemplo 35, nós vamos ver programação orientada a objeto em Python. Então, programação orientada a objeto ela tem origem desde 1967, com o surgimento da parte de simulação, na linguagem de programação que chama Simula. E o Python todo é orientado a objeto, então x é igual a 10, o x é um objeto. Todos os elementos são objetos no Python. E os princípios de programação orientada a objetos são encapsulamento, que é pôr os dados dentro da casca e os detalhes ficam encapsulados. Abstração de dados, você tem encapsulamento de dados e ocultação de informação, polimorfismo e herança. Então, um exemplo bom aí de objeto, né, de programação orientada a objeto, essa figura. Nós temos aqui um conceito, fruta, e aqui nós temos desse conceito nós temos diversas materializações, vamos dizer assim, né? Então nós temos uma maçã, que é uma fruta, isso aqui deve ser uma laranja, ou uma mexerica, que é uma fruta, uma banana é uma fruta, uma carambola é uma fruta, e um abacaxi é uma fruta. Então fruta é um conceito abstrato, e tudo isso aqui é uma fruta, mas uma maçã não é uma mexerica, que não é uma banana, que não é uma carambola, que não é um abacaxi. Todos eles são fruta, mas uma fruta não é nenhum deles. Então, a programação orientada a objeto, o conceito de programação orientada a objeto é você cria uma classe que tem representações genéricas de tudo que vai sair dela, né? E dessa classe fruta você cria instâncias ou objetos com características a mais. Essas características a gente chama de atributos, e métodos, né? Que são ações, por exemplo, né? Então, características são atributos e ações são métodos. E dessa classe você cria objetos, você cria instâncias, né? Então, dessa classe fruta você cria uma maçã, dessa classe fruta você cria, com mais outras características, uma laranja, etc. Então, vamos lá, o que seria o encapsulamento dos dados, né? Acesso aos dados é como se fosse numa biblioteca. Você vai lá e tem duas formas de você ir lá e pegar o seu livro. Você chega e procura a biblioteca inteira, são outras linguagens de programações, você tem acesso a todos os dados internamente, ou você chega na biblioteca e pede o bibliotecário e fala assim, eu preciso do livro tal. Ele vai lá, se vira, procura a biblioteca inteira e traz para você o livro tal. A biblioteca possui todos os livros, todos eles estão protegidos e você acessa a função através de uma interface, que seria o bibliotecário, por exemplo, um atendente. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Tudo no Python é uma classe, como eu disse. Então, você tem aqui um x. Primeira coisa, então. Nós temos um x igual a 34. E agora imprimir o valor de x. Opa. Veja que, ao imprimir o type, o tipo de objeto x, nós temos que o x é uma classe do tipo inteiro. Agora, y é igual a 4.34. Então, y é uma classe do tipo float. Agora eu defino uma função x, que ela é função x. Definir a função x, ela retorna x mais 1. Eu quero que imprimir o type, o tipo da função f, na verdade, função x não, f de x. E aí eu tenho que f de x é uma classe do tipo função. Então até uma função é uma classe no Python. Posso importar o módulo math, né? Aqui eu importei o módulo math e eu estou
imprimindo tipo de math. Então, o math é uma classe módulo, ok? Nós temos aqui também o Z, que é uma lista com 1, 2, 3. E aí eu estou imprimindo um tipo de Z, então o que seria o Z? O Z é uma classe do tipo lista. O W, que é um conjunto, né, um set, o tipo W imprime. O W é um elemento do tipo conjunto, set. Os elementos não se repetem. Nós temos D também, que a gente já viu ao longo de todos esses exemplos, que é um dicionário, você tem chave e valor. E aí a impressão do tipo D é uma classe do tipo dicionário. Você tem o S, que é uma string, S é uma string, e o tipo de objeto S é uma classe do tipo, um objeto, né, da classe do tipo string. Então é isso aí. A gente viu que todos os elementos do Python são objetos, né? A classe lista, ela possui muitos métodos, como a gente vai ver aqui abaixo. X e Y são instâncias ou objetos da classe lista, ou seja, X e Y são listas. Quando a gente fala assim, X é igual a 3, 6 e 9, ou Y é igual a 45 e ABC, os dois são listas, são objetos de uma classe lista. Okay? E os métodos para acessar os elementos desse objeto, a gente pode colocar ali print x1. Eu vou imprimir o segundo elemento, que é 0, 1, né, da lista x. Então nós temos aqui métodos do objeto lista. Então aqui eu pego o segundo elemento 0, 1, 0, 1 da lista x. Para adicionar elemento a essa lista, nós temos outros métodos padrões. Então nós temos aqui o objeto x, que é um objeto criado, é uma lista, né? E tem um método para adicionar elemento, é x.append34. Então esse aqui é um método aplicado a esse objeto x. Então vou adicionar o elemento 34 na lista x e depois veja que a lista x tem 3, 6, 9 e 34. Tem um método também para remover o elemento da lista. Então veja que o último eu criei uma lista que chama, um elemento que chama último, e ele vai pegar aqui a lista o y e vai retirar pop, remover o último elemento da lista y e vai imprimir esse último aqui, né, que vai ser o ABC, o último elemento, e depois vai imprimir a lista y. Então o último da lista é o ABC e a lista y agora possui só um elemento que é o 45. Beleza. Então nós vimos aqui funções aplicadas, métodos aplicados aos objetos em Python. Agora vamos lá. Vamos. Cadê? Criar uma classe mínima, robô. Então aqui nós temos, veja aqui que seja uma classezinha, um robozinho, que ele cria um outro objeto, ou uma outra instância dessa classe. Então aqui são instâncias, que são outras instâncias que podem ser mais complementadas. Então imagina uma classe básica de robô e elas podem criar diversos objetos robôs da classe base de robô. Uma classe ela pode ser criada com apenas 3 palavras, né? Classe RoboPass. Pronto, criou uma classe. E aí a gente vai criar. Toda classe tem um método main internamente a ele, né? E aí se
é o main dessa classe robô, x recebe uma instância, né, dessa classe robô. E y também recebe uma instância dessa classe robô, ou seja, está criando objetos a partir daquela classe. Lembra das frutas a partir do tipo de fruta, né? Maçã, banana, sendo instanciada através da fruta? Então isso aqui é a mesma coisa. X é um objeto sendo instanciado da classe robô, assim como y. E aí uma variável, né, um objeto y2 recebe y. Então agora a gente imprime aqui uma avaliação se y2 é igual a y, é igual, aqui é um teste, aqui ele está recebendo. E se y é igual a x, os dois são classes robôs. E aí, y2 recebe essa referência do y. Só que o x não é igual ao y. Por quê? Porque cada elemento aqui instanciou ou gerou um objeto dessa classe robô. Então cada um criou um objeto diferente dessa classe robô. Como o y2 ele buscou a mesma referência desse objeto em y, então y2 é igual a y. Atributos são criados dentro das classes ou dinamicamente para os objetos diretamente. Então, quando a gente fala atributos, a gente está falando de instâncias, é a mesma coisa, e aí a gente usa o objeto ponto atributo, né? Então, voltando aqui nessa classe robô, nós temos essa classe robô e criamos o cabeçalho da classe robô, e aí o corpo dela não tem nada. Y cria um objeto da parte robô, instancia um objeto da classe robô, Y também, X e Y. E agora X, eu crio um atributo para X. Então estou criando características, atributos. X.nome, então o nome já é um atributo, recebe Jiraiya. Então o nome do robô X é Jiraiya. X.criação é igual a 1983. Y.nome é igual a Giban. Y.criação é 1993. Então aqui eu imprimo o nome do objeto robô X e a data de criação do objeto robô Y. Então você tem Jiraiya e 1993, esses dois aqui. Ok. Agora no entanto, não é a melhor forma de criar atributos das instâncias X e Y dos robôs. Instâncias possuem dicionários que armazenam seus atributos e valores. Então vamos ver aqui, por exemplo, o que a gente acabou de criar aqui, né? Os dicionários com os valores dos atributos de X e de Y. Então ali, ó, você tem aqui um dicionário com de X. Então vamos só tirar essa impressão aqui anterior. Você tem ali para X, o dicionário de X, nós temos as informações dele: nome, Jiraiya, chave, criação, 1983. O objeto Y, o dicionário com os atributos dele: nome, Giban, criação, 1993. Então os dicionários internos de cada objeto armazenam seus atributos. Isso é muito importante. Os atributos podem ser associados aos nomes de classes também. Então veja o que acontece se você atribui o mesmo nome para a instância. Então nós vamos criar aqui esse novo robozinho. E aí isso aqui é interessante. Vamos lá. Você cria uma classe robô do tipo, né, que vai receber um objeto. Cria uma classe robô e X recebe não. X é uma instância dessa classe robô. E agora a classe robô, então o robô também eu estou alterando a classe robô. Robô atribuindo criando um atributo para a classe, né, para a classe,
não para o objeto. A classe robô.marca, ou seja, o atributo marca da classe robô recebe Sony. E agora eu vou imprimir x.marca. X é um objeto, né, uma instância da classe robô. E aí, ele não atribui marca a x, atribui marca a robô. Então, na hora de imprimir x.marca, ele vai aparecer Sony porque eu atribuí que a marca da classe robô é Sony. Agora, eu vou falar que x.marca é Paraguai. Beleza. Só que eu estou imprimindo robô.marca. Então, a marca da classe robô, qual que será? Sony, novamente. Por quê? Porque o nome Paraguai eu criei um atributo ao objeto X que foi instanciado a partir da classe robô. Mas eu quero saber robô.marca, a marca do robô continua sendo Sony. Agora crio mais um objeto, Y, da classe robô. E peço para imprimir qual que é a marca do objeto Y. Sony novamente. Por quê? Porque foi criado mais um objeto da classe robô. E a marca, atributo da classe robô era Sony. Agora eu falo que a marca do robô, da classe robô, agora é Apple. Né? E vou imprimir a marca do objeto que foi instanciado, do objeto Y que foi instanciado da classe robô, né? Atributo de Y. Se Y é um robô e o robô mudou a marca, e eu não atribuí nenhum atributo a Y e ele veio do robô, então a marca do Y agora passa a ser Apple. No caso do X, não. Por quê? Porque eu atribuí uma marca, um atributo especificamente ao objeto X, que foi Paraguai. Né? Então, quando a gente imprime aqui x.marca, você tem Paraguai aqui com uma marca dele. Porque eu criei o atributo Paraguai ao objeto X. Bom, tá bom? Então agora vamos ver o que tem em cada instância, em cada um desses objetos aí na classe robô. Então X, o dicionário X, dic, isso aqui é interessante. Ó, nós temos para o objeto X o atributo marca Paraguai. Para o objeto Y, nada. Por quê? Porque eu só criei o Y. Y é igual robô, não fiz mais nada. Só estou imprimindo aqui o Y.marca e tudo mais. Mas eu não criei nenhum atributo do Y. Agora, da classe robô, o dicionário dele você tem o módulo, o main, um dicionário, atributo, objetos, outras funções, né? E entre elas a marca Apple, que eu dei o nome para a marca Apple, depois de Sony, né, ao robô. Se tentar acessar um atributo que não existe nesse objeto instanciado dessa classe, o Python gera um erro. Então, para evitar isso, é possível adicionar um terceiro argumento. Então, por exemplo, se eu pego aqui x.voltagem, não tem esse imprimir, né? Imprima x.voltagem, não tem o robô, classe robô, objeto robô do x não tem o atributo voltagem, então gera um erro, né? Agora eu falo assim, ó, vamos supor que eu quero pegar o atributo, se ele não existir, de x, então que seja o atributo voltagem. Se ele não existir, atribua esse atributo ao x com valor 127. Então você tem ali a função get atributo x voltagem, se não existir, coloque o valor 127 para ele. Ok. O que mais a gente pode fazer aqui? Vamos seguir nosso exemplo.
para associar atributos a objetos. É um conceito geral em Python. E até funções podem ser atribuídas. Então eu crio uma função f de x. A função f de x retorna 34. E aí eu crio um objeto, porque isso aqui é uma função, a função é um objeto. Crio um objeto g que recebe a função f de 2000. E aí eu imprimo g. Então vamos fazer isso primeiro. Então, ó, minha função f de x, independente do valor que entrar aqui, ela vai retornar 34. Então g recebe essa função f e eu imprimo g, que sai 34 aqui. Ok. Agora, f de x, ou seja, o atributo x da função f recebe 42. Eu vou imprimir f de x e vai sair agora 42, porque o valor do atributo da função de x agora é 42, o que ela retorna como argumento, né? Agora não há como substituir atributos em Python. Para isso a gente usa um contador, por exemplo. Então vamos entender esse exemplo que nós temos aqui. A função x e aí a função f, né, que recebe como argumento o x. f.contador recebe um atributo, a função f, contador. Se ele não existir, atribui o valor 0 a esse contador, como a gente acabou de ver, né? Mais 1, toda vez que a função f for chamada. E então eu estou atribuindo o contador e ele está sendo adicionado em 1 toda vez que a função é chamada. De i até 10 chama o f de i. Então a primeira vez vai chamar o contador varia. A forma de entender seu valor, ele varia. Como ele foi chamado 10 vezes, agora o valor contador recebe 10. Então, substituindo o valor do atributo de uma função no Python, né? Para criar atributos corretamente, usa-se métodos. E métodos são funções. Assim como aqui dos objetos lá, tem ações também são métodos. Então eu crio uma função oi, né? E aí, que recebe um objeto como argumento. A função imprime oi, eu sou o objeto que recebe aqui como um objeto como argumento, objeto.nome. Ok. Então esse aqui é a função oi, que recebe um objeto como argumento. Tem a classe robô. E x é um objeto que foi instanciado a partir da classe robô. E agora eu defino que o atributo nome do objeto x é Jiraiya. E aí eu chamo a função oi e passo para ela um argumento que é um objeto x e o objeto, e essa função oi ela imprime oi eu sou, qual é o nome do objeto? É o x, ponto nome, que é Jiraiya. Então oi eu sou Jiraiya. Então ele oi eu sou Jiraiya. Bacana, não? O atributo da função oi, a gente pode atribuir a função oi para um atributo de uma classe que se chama DigaOi. Então eu defino aqui, por exemplo, uma função oi e a classe recebe uma atribuição, um novo objeto que recebe a função oi. É uma função que recebe uma função dentro da classe. E aí nós temos um objeto, uma instância da classe robô, x, x.nome é igual a Jiraiya, e aí a classe .digaOi, então a classe cria chama dentro da classe uma função DigaOi, porque oi é uma função, né? Então a classe chama uma função e essa função recebe o objeto robô, um objeto do tipo robô, né?
E só que a função diga oi, ela recebe a função oi. E essa função oi recebe o objeto e oi diga eu sou objeto.nome, eu sou Jiraiya. Então uma forma também de usar a função, atribuir uma função a outra dentro da classe. E a classe chama a função que usa o objeto como argumento. Então a gente pode definir um método, que é uma função, dentro de uma classe, como a gente viu aqui, né? E aí nós temos também dentro da classe, dentro dos métodos, dentro das classes, o primeiro parâmetro é o self, para uma instância que é para o próprio objeto que é instanciado, né, que é criado a partir daquela classe, que está sendo chamado. Então o self é uma chamada ao próprio objeto que foi criado. E a gente precisa de um mecanismo para iniciar ou criar os atributos, né, iniciar dessa instância depois de sua criação. Então nós temos um método init, é um método mágico, né, que ele automaticamente é chamado após a criação de todo objeto. Então vamos ver o exemplo aqui. Nós temos uma classe A, e aí nós estamos definindo uma função init, que recebe como argumento self, que é o próprio objeto quando ele é criado a partir da classe A. E essa função init foi executado. Então x é um objeto que ele é instanciado a partir da classe A, então eu estou criando um objeto do tipo A. Assim como a maçã é do tipo fruta, eu estou criando um objeto x do tipo A. E ele foi criado. Como ele foi criado, chama-se automaticamente essa função init. E ele imprime que o init foi executado. Pronto. O fato do objeto x ser criado, ele chama essa função e ele já imprime essa frase, né? A gente pode então adicionar o init àquela classe robô que não tinha nada dentro dela, e agora nós vamos cada vez mais aumentar esse exemplozinho aqui dessa nossa classe robô. Então nós estamos criando uma classe robô que tem a função init, que recebe self, o argumento self, e o nome recebe dois argumentos, self e o nome. E se não tiver nada, o nome dele é nada. Então, quando você colocar o nome para esse robô, self.nome, então o argumento do próprio objeto, ponto, parâmetro nome, vai receber o que vier aqui como argumento na instanciação, na criação daquele objeto da classe robô. E também dentro dessa classe nós temos uma função diga oi, que é do próprio objeto. Então se o self.nome tiver alguma coisa, ele vai imprimir oi, eu sou o self.nome. Se não, eu sou um robô sem nome. Então x é uma instância, um objeto, né, instanciado, criado a partir da classe robô. E aí o objeto x chama a função diga oi. E aí ele vai falar, opa, ninguém me deu nome, nada, então eu sou um robô sem nome. Depois y, novo objeto da classe robô com argumento Giban para o nome do objeto y. E o y na função diga oi, ele vai, como ele tem um nome, ele vai imprimir o nome dele aqui. Então, oi, eu sou um robô sem nome, porque no objeto x não tinha nada de argumento nessa classe. E oi, eu sou o Giban, que é o objeto y, que é um argumento que foi passado para esse novo objeto. Agora nós temos também a abstração de dados, que equivale ao encapsulamento de dados e ocultação de informação. E esse encapsulamento tem dois métodos, o getter e o setter. Getter, de get, pega o valor e retorna uma função que pega o valor que você quer e traz ela para você. E o set, você altera o valor da função internamente. Então, você tem um conceito aqui de abstração de dados que envolve encapsulamento de dados e ocultação, né, da informação. Então, na classe robô, nós vamos ver esses conceitos de get e set. Está só aumentando, veja aqui que está só aumentando. Na classe robô, eu tenho essa função definite, que nós já vimos, diga oi, nós já vimos, e aí agora nós temos uma outra função dentro da classe robô, que é set. Set nome. Então, a função set define, altera.
Então eu falo que a função set da classe robô, se ela for chamada, se ela for chamada, né, ela recebe como argumento o próprio objeto e nome. Então set nome, você define o nome do robô. E aí esse argumento nome entra para dentro da função set, self.nome recebe nome. Então estou definindo o nome. E o get ele não vai definir nada, ele só retorna. Todo get, return. Todo set define. Tá? Então get.nome ele não recebe nenhum argumento, ele simplesmente retorna o self.nome. Então o x foi chamado, foi criado, e aí eu uso a função x do objeto, um objeto x.setNome, henryFord, e um outro método x.digaOi. Então ele já vai dar oi para um objeto que já tem o nome, porque já foi definido o nome na função set. E o y é uma nova instância da classe robô, setNome. E aí o y, o nome dele vai ser o x.getNome. E o getNome é o return self.nome. Então nós temos aqui, ó, oi, eu sou o henryFord, e o y.getNome retorna o henryFord, que é o nome que foi atribuído para x, mas que entrou como argumento para y, definindo o nome de y. Bacaninha também, né? Então vamos fazer um pequeno exercício aqui para praticar. Um pequeno exercício de umas 1000 linhas. Não, só 314, brincadeira. Tem uma classe robô, e aí tem uma função de init. Toda vez que esse robô é iniciado, ele tem os argumentos self, o nome e o ano de fabricação. O self.nome recebe nome, e o ano de fabricação, self.ano de fabricação, recebe o ano de fabricação, se esses argumentos forem passados para a classe, porque se não for, tem o none aqui, ó, então não tem problema. Tem a função digaOi, eu sou um robô, se ele tiver nome, retorna com o nome, se não, ele fala que é um robô sem nome. Se tiver ano de fabricação, imprime que o ano de fabricação dele, né? Veja o método string aqui que a gente vai ver sobre a função self.ano de fabricação, que está misturando, né, essa string com mais uma coisa, então você tem que transformar isso aqui numa string. Senão ele nem sabe quando ele foi criado, imprime quando ele nem sabe quando foi criado. Tem a função setNome, altera o nome, getNome, retorna o nome, set ano de fabricação, altera o ano de fabricação, determina, né? E o get ano de fabricação retorna o valor do ano de fabricação. Então eu crio um objeto X da classe robô com nome Xingo e ano de fabricação, que é o segundo argumento, né? Ano de fabricação 1980. E o Y é a nova classe robô. Y, eu chamo do objeto Y, eu chamo a função setNome dessa classe e determino que é Ishikawa, e digaOi, e o Y, X digaOi e o Y digaOi. Então nós temos lá, X foi criado, ele fala, oi, eu sou o Xingo, oi, porque ele foi criado, no momento que ele foi criado. Eu fui fabricado em, então tem ano de fabricação, eu fui fabricado em. Então essas frases aqui são da função de inicialização. Depois eu determino o nome do objeto Y, do tipo robô, eu falo X, diga oi, na função no Y determinei o nome dele, X diga oi, aí ele chamou essas duas primeiras frases, né? Depois Y diga oi, aí ele fala oi, eu sou Ishikawa, só que para o Y não foi passado o ano, então ele imprime aqui, não sabe quando foi criado. É isso aí. Seguindo, há duas formas de alterar o atributo nome. Se há, não deveria, porque segundo Python deve haver sempre uma forma e exclusivamente uma de alterar, fazer as coisas dentro do Python, né? Então a gente pode evitar isso usando atributos privados. E aí a gente primeiro, antes de entender o que são os atributos privados, vamos estudar esse método string e representação, né, de uma string, porque é bom entender isso aqui para entender
encapsulamento de dados e tudo mais. Então, nós temos uma lista com os elementos Python, Java, C++. Então, estou imprimindo a lista, vou imprimir a lista, e aí eu imprimo também a string do objeto lista e a representação do objeto lista. Então, o que é isso? Você tem uma lista com os 3 elementos, imprimo uma lista, a string e a representação. Ok, até agora tranquilo. Agora eu crio um dicionário e também vou imprimir do dicionário A, B, C. Vou imprimir o dicionário, a string sobre esse dicionário e a representação desse dicionário. Mesma coisa, você tem um dicionário, a string ou a representação desse dicionário. Agora nós temos também o objeto x, que recebe um elemento float, né, 537, a string sobre o x e a representação do x. Ok, nós temos aqui o mesmo valor. Então, aparentemente, string e representação daquele objeto, aparentemente é a mesma coisa. Só que não. A classe A, por exemplo, não tem o método string e nem o método representação. Então vamos ver aqui essa classe A. Foi criada um objeto a partir da classe A, né, instanciado a partir da classe A. E aí nós temos impressão do elemento A, vai sair o que é um objeto padrão, né? String é a representação de string do objeto A e representação padrão do objeto A. A mesma coisa. Então também, assim como todos os outros elementos que a gente viu, o objeto também, a classe string ou a representação, gera a mesma coisa, a informação que isso é um objeto criado, né? Ok. Agora, se a classe tem um método string, ele vai ser usado numa instância, mas não gera a função representatividade. Então, olha só, eu estou definindo dessa classe A que a função string retorna o valor 34. Então agora eu estou criando uma instância de A e aí peço para imprimir a string da classe A e a representatividade. Então ele imprime aqui dessa função string 34 e a representação é o valor do objeto. Ok. Agora, se o método tem essa representatividade, eu defino que a forma de representá-lo é 34. Veja que essa função mágica de representação tem um poder maior, porque eu crio um objeto A do tipo da classe A, né? E aí eu vou imprimir tanto a string quanto a representatividade rep, e os dois saem com o valor 34. Então veja aqui que esse valor aqui tem um poder interno maior do que a função string sobre o objeto A. Então o que a gente pergunta? Devo usar string ou a função str ou a função rep? Usar str é melhor, porque essa rep é para uso interno. Então, vamos tentar entender aqui. Ó. Você tem uma lista e aí o S recebe a representação da lista, do objeto lista. Então, ao imprimir lista, então vamos fazer só isso aqui. Ó. Agora eu vou imprimir o S. Então, S recebe a representação da lista. E aí, lista, o objeto lista é igual a um valor avaliado do S. Como ele recebeu a representação, sim. Agora, ele é uma avaliação da função do objeto lista pelo método string? Também, avalia também. Lista também é uma avaliação da string de S. Nesse exemplo, é uma avaliação da função. Vamos importar agora um módulo que chama datetime. Um módulo, ele pode ser avaliado, a função eval avaliado só em uma string criada por representação. Então olha só,
Vamos ver. Vou importar um módulo datetime e hoje, a variável hoje recebe datetime.datetime.now. E aí, str recebe esse valor, né, esse string, esse valor da variável hoje em formato de string. Então, só que esse valor não pode ser passado como string. Então, vamos tentar aqui, ó, imprimir esse valor de hoje, a variável hoje. 23:55 da tarde, então é hora de dormir, hein? 23:55:2, esse valor aqui, 2018, 07, 19, não pode ser repassado como um atributo para string, str, para a função str. Não pode. Agora, porque é um valor interno, e agora, seja a variável repre, recebe a função repre, representatividade de hoje, representação da variável hoje, e a variável t evaluate, avalia o tipo da função rep, né? Então o que nós temos? Nós temos que o objeto repre é um objeto do tipo, porque foi avaliada essa função, do tipo da classe do tipo do módulo datetime. É possível avaliar pelo menos o tipo, né? Ok. Agora vamos aumentar o tamanho da classe robô. Vamos ver o que tem aqui dentro. Na classe robô nós temos a função de inicializar, nome, ano de fabricação, tal, já vimos. E agora nós temos uma função de representatividade, de representação do objeto instanciado a partir da classe robô. A função repre, ela retorna robô, o nome dele e o ano de fabricação, quando a gente buscar a função repre do objeto instanciado a partir da classe robô. Se nome é igual a main, o objeto X recebe instanciado um robô com nome Logan e data 1980. Então, nós temos aqui a variável X, imprime X, e agora eu peço para imprimir. Vamos chegar aqui. Imprime X. X é um robô. Imprime a função string de X. Robô, objeto da classe robô com o nome Logan 1980. Né? Imprimiu aqui o que é o objeto X. Ele é de que tipo? Então, esse str está avaliando string, né? Da classe str. Então, avalia um tipo de classe do tipo string, né? Tipo de classe do str. Agora, cria uma variável e avaliam essa instância do robô, né? O que seria esse novo, então? Um novo é uma nova instância, um novo objeto, né? E aí, o tipo do objeto novo, type, como ele é um novo objeto, foi criado, o tipo de novo é uma classe, é um objeto do tipo robô. Ok? É um objeto. Então aqui esse robô aqui tem a função de representatividade, né? Agora, ok. Vamos entender um pouco um exemplo usando o método str e o representatividade, o repre, representação, né? Então nós temos uma classe robô com a função de inicialização, representação e uma função de string que retorna nome e ano de fabricação do robô. Então cria o robô com o nome Logan, e aí o str de X
não é possível converter o objeto robô para string via str, um robô criado. Então, roda aqui, ó. Nós temos aqui um erro na hora de imprimir o str, porque seria uma conversão do objeto x para o tipo string, né? Então nome Logan, isso aqui não dá. Agora, o que é o str? Então, tipo de str. Tipo str. Uma classe string. Agora o variável novo, o objeto novo, vai converter o str, que é o objeto, em uma instância do robô. E o tipo do novo vai ser, cadê? X. Não tem como, usando a função do str. Veja aqui. Agora, usando a representação desse objeto, então agora eu estou usando, em vez do strview, o que deu erro, né? Agora usando, nós temos o mesmo robô, agora usando a representação, nós temos que cria o objeto robô, né? E agora nós temos a representação do objeto. A representação pode ser convertido esse valor pode ser convertido em um objeto. Então você tem aqui uma classe que imprime aqui, ó. Você tem a classe que traz o objeto, a representação do objeto robô, Logan e tudo mais. E aí, o tipo de representação daquele objeto é um tipo uma classe do tipo string, que converte o robô objeto em uma representação por meio da string usando a função repr. E aí eu posso criar nova instância, né, um novo objeto a partir da avaliação dessa representação desse objeto, né, e imprimo o novo objeto. Esse novo objeto tem o nome Logan, antifabricação e tal, né, estou criando ele, e o tipo desse novo objeto é um tipo robô. Então, objeto tipo robô. Então veja que isso aí a gente consegue fazer usando o str e não o que é interno, né? E não o string, a função string. Agora a gente pode entender os atributos do tipo public, protected e private. Então você tem aqui nome public. São atributos livremente acessados fora da classe, o public, que é público, né? O underline nome é o protect, o protegido, são atributos que não podem ser usados fora da classe, a menos que seja uma subclasse, tá? Esse underline não pode ser usado. E o underline nome é o private, esses atributos são invisíveis e inacessíveis, então o acesso é proibido, somente dentro da própria classe você pode acessar. Então private, você não pode acessar de jeito nenhum esse tipo de dado. E o protegido, né, você pode entrar, só que dentro do seu, considerando que você assuma o risco do que você vai fazer com aqueles dados, né. E aí você tem um arquivo aqui, teste atributos, e aí nós temos aqui uma classe A, que dentro dessa classe tem a função init com três
a inicialização do objeto traz três atributos. Um atributo private, self._private, eu sou private, self._prot, eu sou protected, e self.pub, não tem nenhum underline aqui, eu sou público. Então aqui nós temos aqui um módulo, né? um arquivo teste atributos.py, então estou chamando ele de um módulo, e aí eu estou importando from desse módulo, from test attribute, import a classe A. E aí o X, eu crio uma instância dessa classe A, e eu peço para imprimir, vamos lá, eu peço para imprimir o valor de x.pub, o atributo x do objeto, o atributo pub do objeto x instanciado da classe A. E ele imprime, de boa, eu sou public, porque é facilmente acessível, né? Agora, eu vou alterar esse atributo desse objeto. Eu estou falando que x.atributo pub é esse mesmo atributo, mas essa frase aí, e meu valor pode ser mudado. Então agora eu vou imprimir x.pub, ele chamava eu sou public, e agora ele está imprimindo eu sou public e meu valor pode ser mudado, e mudou, é o que está imprimindo aqui. Agora eu posso também imprimir x._protect, eu estou acessando um valor protegido, né? E aí ele fala assim, opa, eu sou protegido. E se eu tentar acessar o valor private, né, ele não é totalmente privado, inacessível, ele vai gerar um erro, por quê? Porque, embora ele exista lá, ele falou assim, opa, o objeto X que você criou, da classe A, ele não tem atributo private, ele é tão privado que ele nem existe, ele nem mostra que ele existe aqui, porque ele é privado mesmo. Então é como se ele não existisse mesmo. Ele falou que não existe, não tem, né? E aí, vamos revisitar agora um exemplo da classe robô com esses conceitos, né? Pequeno exemplo de 500 mil linhas. Então vamos lá, nós temos a classe robô, definição da função inicialização, a função diga oi, a função, se tiver o nome ele fala o nome, se tiver o ano de fabricação ele fala o ano de fabricação, defina o nome, set nome, get nome, retorna o nome, set ano de fabricação, define o ano de fabricação, get ano de fabricação, retorna o ano de fabricação, e aí nós temos a função de representação do robô e a string do robô. Se o name é igual a main, cria o robô X, raio X, e cria o robô Y, raio Y. Para cada robô nessa lista de X e Y, eu crio ali então um objeto robô, ponto função, diga oi, para cada um deles. Se o objeto robô, ponto get name, get nome, é igual a raio Y, ele fala assim, muda o nome, o ano de fabricação para 93. Depois ele imprime quando que ele foi construído, cada robô foi construído. E aí eu pego a função str, string, porque esse aqui é uma string, né? Misturar com outra string, que recebe o ano de fabricação. E aí ele falou, eu sou o raio-x, né, foi criado, então nessa lista aqui, né, oi, eu sou o raio-x, eu fui criado em 53, depois eu fui construído em 53, oi, eu sou o raio-y, entro no 2, né, diga oi, eu fui fabricado em 57, se getName é igual a raio-y, muda o ano, mudou. Eu fui construído em 93. Opa, eu fui construído em 93. Então é isso aí que esse nosso robô com o nome alterado faz. Tem o destruidor também, destructor, que é um destruidor de instâncias, destruidor de objetos instanciados da classe do robô. Último exemplo. Então nós temos aqui a função init, função del, e ele elimina o
objeto que foi instanciado a partir daquela classe, né? Então você tem ali o seu nome, cria um objeto robô.tictac, chama tictac, o outro robô y chama grrr, e o z recebe uma referência, né? Cria um novo objeto do tipo x, do robô. E aí, destruindo o x, deleta o x, destruindo o y, deleta o y e depois deleta o z. Então, opa. Você tem lá, se deleta, ele fala assim, o robô foi destruído. Então deleta. Destruindo x, destruindo z, então você tem, depois que é deletado, ele imprime aquela função foi deletada. Se eu chamar de novo o robô, ele não existe aqui mais. É isso.